Tá gravando. Legal. Não estou me enxergando aqui. Cadê o daqui? Aí, agora sim. A prof apanha um pouquinho, mas aprende, né? Tecnologia. A prof tá acostumada com lousa, com giz. Aí, de repente, tem que aprender a mexer em computador, gravar aula. A prof ainda tá apanhando um pouquinho, tá? Mas tá bom. Estamos indo. Tá? Então, parabéns a todas as crianças, né? Pelo dia que passamos aí ontem. Que Deus possa iluminar vocês imensamente, tá bom? Essa semana, as apostilas, elas estão com um tema mais voltado para o Dia das Crianças. Então, vocês vão perceber que em alguns momentos ali, o tema, eu vou dar atividade, né? Mas o tema ali principal também é sobre o Dia das Crianças. Então, a gente vai começar aqui, meus amores, com português. Junto com o português, eu vou falar um pouquinho sobre história, tá? Por quê? Porque há muito tempo, alguns anos atrás, não era comemorado Dia das Crianças, tá? Não tinha esse dia, não existia esse Dia das Crianças. Mas o que aconteceu? Olha só, ele foi inventado aqui no Brasil por um político, tá? Um rapaz chamado Galdino do Valle Filho. Por que ele teve essa ideia de comemorar, né, o Dia das Crianças? Porque já em alguns países, algum tempo atrás, alguns anos atrás, houve uma reunião sobre alguns cuidados com as mulheres e as crianças. E resolveram, por bem, nessa reunião, que com pessoas de vários países, né, resolveram, por bem, criar um dia especialmente voltado para as crianças. Nos outros países, aqui no Brasil ainda não tinha chego. E aqui, em 1920, mais ou menos, esse rapaz, o Galdino, ele era deputado federal e ele teve essa ideia de trazer essa data comemorativa aqui para o Brasil, tá? Então, reuniram-se, né, outros deputados junto e decidiram o dia 12 de outubro como o Dia da Criança, tá? Na época, o presidente era o Arthur Bernardes, tá? Assim, ó, eles decidiram isso em 1920, tá? Em 1924 é que foi decretado esse dia como Dia das Crianças, tá? Mas acontece que por muito tempo o Dia das Crianças ele não era comemorado, ele ficou assim, existindo, mas não existindo, porque tinha data, mas ninguém fazia nada para comemorar. 40 anos depois, lá em 1960, a data passou a ser comemorada. Por quê? Porque na verdade, assim, foram duas empresas que resolveram fazer um evento, tá? Pensando em aumentar as suas vendas e atingir as crianças ao mesmo tempo, né? Trazer esse dia que estava ali guardadinho à tona e assim também lucrar, né? Então foi a empresa Johnson & Johnson, que na época lançaram-se nessa época, em 1960 mais ou menos, a campanha do bebê robusto. O que é robusto? Forte. Então, era o bebê Johnson. Então, as mães mandavam foto dos seus bebês e o bebê que fosse mais fofinho, fosse, né, eleito o bebê mais fofo, ganharia um prêmio da empresa Johnson & Johnson. Mas aí, para participar, teria que comprar produtos, aquela coisa toda, né? Então, o objetivo principal da empresa era a venda, era aumentar as vendas. Mas acabou que, por essa atitude deles, eles acabaram dando ênfase à data do dia 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, tá? E a curiosidade aqui é que alguns países, eles comemoram o Dia das Crianças em datas diferentes daqui do Brasil. Ali, por exemplo, na Índia, é comemorado dia 15 de novembro. Em Portugal e Moçambique, a comemoração acontece no dia 1º de junho. E no dia 5 de maio, é a vez das crianças da China e do Japão. Então, olha só, essa reunião que teve há muito tempo atrás, serviu para pensar um pouco na data, né, no Dia das Crianças, mas cada país escolheu uma data, né, para comemorar. E nosso Brasil
foi decretado aí o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças, ok? Então, continuando ali, vamos ver um pouquinho sobre o Dia Universal da Criança, tá? Então, tem o dia comemorado, né, nos países, diferentes países, cada país comemora ali numa data, mas nós temos o Dia Universal, ou seja, todo o planeta. Como é que foi isso? Então, muitos países, eles comemoram o Dia das Crianças no dia 20 de novembro. Muitos países, nem todos, tá? Por quê? Existe uma organização que se chama Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? A sigla ONU, que essa é a reunião, né, nações, países unidos, então reúnem-se em algumas épocas aí do ano, em algumas situações, os presidentes, pessoas que representam os diferentes países, e eles tomam decisões, várias decisões, e uma delas foi reconhecer o dia como o Dia da Criança, né, então o Dia Universal das Crianças, tá? E nessa data também foi aprovada a Declaração dos Direitos das Crianças. Na verdade, assim, galera, é interessante isso, porque há muito tempo atrás, as crianças, elas não tinham direitos, elas não eram vistas como cidadãos que tinham direitos. Elas eram só crianças, só tinham que obedecer às regras, obedecer às ordens e mais nada. Então, não se tinha um cuidado em defender a criança não tinha a voz ativa, ou seja, ela não tinha poder de falar, de se expressar. Criança era criança e pronto, ninguém dava muita bola, né? Era bonitinha, brincava e tudo, mas não apitava em nada, não mandava em nada, não dizia nada. E nessa época as crianças sofreram houveram muitas crianças que sofreram maus tratos e não se podia fazer nada contra isso. Era uma coisa que cada família cuidava da sua criança, cada família resolvia do jeito que achava melhor, não existia uma lei, não existia nada que protegesse as crianças. Então, nessa época ali, o que aconteceu? Nesse dia 20 de novembro, a ONU se reuniu e decidiram aprovar uma declaração dos direitos das crianças, ou seja, algumas coisas, alguns tópicos ali, que as crianças têm por direito, isso já dentro da lei, tá? Claro que todo mundo tem direito a algumas coisas, mas também tem deveres, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre os direitos da criança, tá? De todas as crianças. Então, aqui, ó, Declaração Universal dos Direitos das Crianças. Toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, se é branco, preto, japonês, religião ou nacionalidade, tá? Então, se a criança é de uma religião e a outra de outra, todas vão ter os mesmos direitos, não importa se são de religiões diferentes, se são de raças diferentes ou de nacionalidade, ou seja, países diferentes, tá? Todas as crianças do mundo têm os mesmos direitos. Toda criança tem direito a especial proteção para seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, a gente preza muito por isso, tá? Vocês, crianças, são os nossos tesouros, na verdade. Então, a gente tem um cuidado, assim, muito especial com vocês. Então, tudo que acontece com vocês, se vocês estão doentes, se vocês estão tristes, se está acontecendo alguma coisa, a gente tem que ter um olhar especial para as crianças, tá? Toda criança tem direito a um nome e a uma nacionalidade. Então, a primeira coisa que a criança tem o direito, o primeiro direito da criança é o direito ao nome e à nacionalidade. Nasceu, ele já tem que fazer o documento que se chama certidão de nascimento. E ali ele vai ter o nome e sobrenome, ele vai ter registrado ali como direito dele o nome da mãe e o nome do pai, dos avós paternos e maternos, né? Então, tem todo ali o número de documento, agora está vindo também na certidão de nascimento, né, o número de documentos. Então, é um registro que essa pessoa existe. Então, se qualquer coisa acontecer, eu sei que essa pessoa está ali, que esse bebezinho já nasceu, que ele existe, então ele já começa por ali a ter seus direitos garantidos. Aliás, desde que está dentro da barriga da mamãe, ele já tem os direitos garantidos, tá? Olha só,
Toda criança tem direito, deixa eu só ver aqui onde é que eu parei, aqui. Toda criança tem direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas para a mãe e para a criança também. Assistência médica, então desde que está na barriga da mamãe, a mãe tem o direito de ter consultas médicas para ver se o bebê está bem, tudo focado na saúde da mãe e do bebê também, tá? Toda criança tem direito à educação e cuidados especiais quando a criança tem deficiências físicas ou mental, tá? Ou mentais. Então, a criança que tem esse tipo de deficiência, que ela é diferente das outras, ela também tem direitos, tá? E direitos especiais, ou seja, o que essa criança, por ser diferente, por ter uma limitação, o que ela tem, o que ela necessita a mais, e isso é garantido também em lei, né? Os direitos dessa criança, tudo que ela precisar. Toda criança tem direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e também da sociedade. Toda criança tem direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Lazer, então, brincar, vocês têm direito de brincar, vocês são pequenos e têm direito de curtir esse momento de vocês, tá? Vai haver um momento em que vocês vão ter que contribuir para a sociedade, que vocês vão ter que ter um trabalho, que vocês vão ter que sobreviver, vamos dizer assim, né? Não só por questão, eu preciso de dinheiro, mas para ser útil para a sociedade. Cada um tem uma função, cada um tem um dom, e para contribuir com isso. Mas nesse momento não, nesse momento vocês têm que ser crianças, não queiram adiantar as coisas, não queiram ser adultos antes do tempo, cada coisa no seu tempo, tá? Aqui, toda criança tem direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. Inundação, terremoto, qualquer situação assim grave, as crianças são prioridades, tá? Então, primeiro socorremos as crianças e depois as mulheres, os idosos e assim por diante, tá? Toda criança tem direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Aqui, olha que legal isso. Então, ser protegido contra o abandono. Infelizmente, tem muitos casos assim de abandonos de crianças. Eu não falo só de abandono assim, largar lá no meio da rua. Não, não é isso. Mas é o abandono de não ter um cuidado, de não levar no médico essa criança, de não fazer as vacinas que tem que ser feitas, de não cuidar da alimentação, de não cuidar da higiene. Então, os pais, no momento que os pais decidem ter um filho, eles têm que ter a responsabilidade de cuidar, de zelar por essa criança. E isso é um direito, tá? Garantido por lei. Então, protegido contra qualquer tipo de abandono. E a exploração no trabalho, aqui teve muitas crianças que me disseram assim, prof, então quer dizer que eu não posso trabalhar dentro de casa, eu não posso fazer nada? Não é assim, tá? Você pode auxiliar, você deve auxiliar na medida do possível. Então, conforme a sua idade, você tem algumas tarefas que você já consegue fazer e que você deve fazer para contribuir, principalmente dentro de casa. Mas eu digo assim, uma criança, por exemplo, de 9 anos, mais ou menos a idade de vocês, uma criança de 9 anos, ela tem condições de ajudar em casa a tirar um pó dos móveis, a arrumar a sua cama, a juntar os brinquedos, a secar uma louça? Tem, isso não é exploração. Agora, essa criança de 9 anos, ela vai ter que cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, tudo sozinha, ou a maioria dos serviços pesados ela fazer, isso já é exploração. Isso não pode, tá? Até porque vocês não têm idade e nem capacidade física para fazer algumas coisas, tá? O que consegue fazer, auxiliar, ótimo. Claro que, vocês podem aprender, minha mãe já está me ensinando a cozinhar, professora, está errado? Não, não está errado. Mas você não pode assumir essa responsabilidade, a criança assumindo o cuidado de fazer a comida da casa, de limpar toda a casa, isso não. Isso é dever dos adultos. A criança pode e deve sim auxiliar, ok? Toda criança tem direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos.
Então, solidariedade, um ajudar o outro, ela conhecer e aprender a um ajudar o outro, né? Não ser aquela criança criada no egoísmo, é só meu, não divido com ninguém, cada um tem o seu, se vira. Não, ela tem esse direito de criar-se na solidariedade, ok? Compreensão e amizade. Mas olha só, as crianças também têm deveres, né? Olha só, deveres das crianças. Entre tantos, eu coloquei alguns. Primeiro, amar a Deus e procurar obedecer às suas leis morais. Então, eu acredito que a maioria de nós aqui, nós somos tementes a Deus, nós cremos em Deus, né? Então, amar a Deus e obedecer às suas leis morais quer dizer o quê? Os valores humanos que a gente tanto fala por aí. É você saber respeitar o próximo, é você saber ser solidário, é você saber ser sincero, né? Ter sinceridade com as pessoas, respeito, todos esses valores que a gente fala que são tão importantes, isso aqui se encaixa nesse dever, que sempre que a gente fala em Deus, a gente fala no quê? No amor ao próximo, no respeito, na solidariedade, né? Na caridade, enfim. Então, isso aqui entra aqui. Amar e respeitar seus pais, irmãos, parentes e amigos, tá? Amar e respeitar. Gente, respeito é tudo. Pai e mãe, nunca a gente deve gritar com o pai e com a mãe, ou falar, às vezes, aquelas palavras feias para um pai e para uma mãe. Não, pai e mãe são sagrados, são sagrados. Ah, tem defeitos? Ah, meu pai fala palavrão, minha mãe fala palavrão. Todo mundo tem defeito, mas ainda assim eu devo respeitar meu pai e minha mãe, sim. Os mais velhos, os irmãos, os parentes e também respeitar os amigos, né? Não é porque um amigo fala um palavrão que eu também tenho que falar. Eu tenho que respeitar. Se eu sei o certo, por que eu vou fazer o errado, né? Então, a gente tem defeito. Às vezes a gente escapa aí um palavrão aqui, outro ali, mas nem por isso dá o direito dos outros falarem também. Então, se eu sei o que é certo, eu não faço o errado, ok? Amar a pátria onde vive e respeitar suas leis civis. Pátria, qual é a nossa pátria? O Brasil. Então, amar a nossa pátria é a nossa casa, o Brasil é a nossa casa. É o lugar onde nós vivemos, é o lugar onde nós retiramos o nosso sustento, nós temos a nossa proteção aqui. Respeitar suas leis civis. Tá? Então, tudo que está dentro da lei do Brasil, nós temos que respeitar, porque é a nossa casa, e dentro da nossa casa a gente respeita as regras, certo? Frequentar a escola e estudar. Aqui, gente, frequentar a escola, infelizmente, né, esse ano não está sendo possível frequentar a escola. Mas, assim, estudar não é para os outros, é para nós, é para vocês. Vocês têm condições, Deus fez o ser humano tão capaz de aprender as coisas, tanto boas quanto ruins, mas assim, a gente tem também a inteligência de saber separar o que é bom e o que é ruim. E aprender a estudar é estudar tudo, não só os conteúdos da escola, mas estudar os comportamentos, se está certo isso, se está errado aquilo, que direitos eu tenho, que deveres eu tenho. Então, tudo, tá? Para poder ser uma pessoa rica de conhecimentos, e que mais tarde vai poder contribuir para a sociedade e para si mesmo, principalmente, tá? Conservar suas coisas pessoais, ou seja, ter aquele zelo pelas suas coisas, né? Agora vocês são crianças, vocês não trabalham ainda, vocês dependem dos pais para comprar as coisas para vocês, muitas vezes, os pais, os avós, os tios, e tudo custa dinheiro, tudo custa um esforço. Então, valorizar mesmo, né, as suas coisas que vocês ganham, que vocês têm. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm nem metade do que a gente tem, né? E dão valor para o pouquinho que tem. E nós, às vezes, temos bastante coisas e não damos valor. Então, é um dever também a gente saber conservar as coisas que a gente tem, tá? Bom, falei um pouquinho aqui sobre direitos e deveres, né, das crianças, e aqui nós temos algumas atividades. Então, como a Semana da Criança, a prof pegou um pouquinho leve, tá? Olha só, nós temos aqui, ó, 2 desenhos e nós vamos fazer uma brincadeira aqui, para testar também a atenção de vocês. Encontrar as 7 diferenças entre os 2 desenhos. Então, tem ali 2 amigos, ou 2 irmãos, não sei, 2 crianças.
com vários brinquedos. Então, vocês vão aqui observar na figura em cima e na figura embaixo, tá? Onde que vocês vão marcar? Vocês vão observar em uma e marcar em outra. Olha só, na de cima é que vocês vão marcar o que está diferente daqui, tá? Então, vocês vão marcar aqui, combinado? A número 2 aqui, ó. Leia as frases e pinte, olha só, de verde as frases que estiverem se referindo aos direitos das crianças e de amarelo as que estiverem se referindo aos deveres. Cadê essas frases aqui, prof? Olha só, aqui, ó. Então, nós temos essas frases, galera. Ter bons professores é um direito de vocês ou é um dever? É um direito, né, galera? Então, aqui, ó, por exemplo, vocês pintam. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aí, vocês vão pintar de verde, correto? Vamos ver se eu consigo aqui. Ah, não. Não é isso. Vamos ver se eu consigo. Ah, aqui. Achei. Eita, tecnologia, não? Isso. Olha lá. Então, vocês vão pintar de verde. Por quê? Porque ter bons professores é um direito, né? Vamos ver outro aqui, ó. Não faltar às aulas é um direito ou é um dever? Um dever, né, galera? Então, cuidar sempre com a falta das aulas, né? As aulas. Às vezes tem crianças que dizem assim, prof, eu não tava a fim de ir pra aula. Não fui. Tava muito frio. Tava muita chuva. Tava muito sol. Então, gente, assim, é para vocês o estudo, né? É o conhecimento de vocês, é um investimento que vocês estão fazendo em vocês. Então, é um dever aqui. Se é um dever, que cor que eu vou colorir? De amarelo. Combinado? E com as outras frases também, né? Não só essas aqui que eu dei o exemplo. Aqui na tarefa número 3, diz assim, observe a cena abaixo e faça um colorido bem bonito. E complete a história. Use sua criatividade. Então, galera, olha que legal esse desenho. A prof pesquisa com tanto carinho os desenhos para vocês e tem muitas vezes que as apostilas vêm com os desenhos em branco, né? Então, caprichem um pouquinho, a prof vai ficar bem feliz. Um dia especial, olha só. No dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. A escola Bem Querer levou seus alunos ao Parque Bosque Encantado. Lá, eles fizeram várias brincadeiras, partilharam o lanche, escutaram histórias contadas pela professora e se divertiram muito. Foi um dia bem especial. Uma das brincadeiras que fizeram foi... Então, observando essa imagem aqui, que brincadeira que vocês acham que eles fizeram? Brincadeira, não é brinquedo, brincadeira, tá? As crianças encontraram tesouros maravilhosos. Entre eles, encontraram Vocês vão ver, o que será que eles encontraram? Não quer dizer que tenha que estar nesta cena, tá? Mas vocês podem observar ali, elas estão num bosque, num parque, né? Aliás, um parque, desculpa. Parque Bosque Encantado. Então, que tesouros eles encontraram? Nananã, uma, nananã e nananã. Então, vocês vão ver que tesouros será que eles podem ter encontrado. Na hora do lanche, cantaram uma linda música, lavaram as mãos e partilharam o que trouxeram. Havia muitos... Estamos falando do quê? De lanches. Então, havia muitos o quê? Nananã, nananã, nananã. 4 tipos de lanches aqui. Todos ficaram satisfeitos. No fim do dia, entraram no ônibus e voltaram para a escola. Na cena, então aqui vocês vão completar essa história usando a criatividade de vocês, tá? Pensando que essas crianças estão num parque, ok? Agora, na número 4, diz assim, nessa cena aparecem 4 crianças, 2 meninas e 2 meninos. Dê um nome para cada criança. Não esqueça, nomes de pessoas são substantivos próprios e devem iniciar com letra maiúscula. Então, olha só aqui, ó, nessa cena, ó, 2 meninas e 2 meninos. Vamos dar um nome para cada um?
Na tarefa número 5, que brinquedos aparecem na cena? Agora, eu não estou falando de brincadeira, estou falando de brinquedos. Que brinquedos tem por aqui, será? Aí, voltando aqui, você já teve um dia especial na escola? Escreva como foi. Pessoal, todos os anos a gente faz na escola um dia especial, uma semana especial para vocês, né? Na Semana das Crianças. Infelizmente, esse ano não foi possível. Mas pensa lá, em algum ano que a gente fez alguma coisa especial. Pode não ter sido no Dia das Crianças, pode ter sido num momento de Natal, final de ano, ou na Páscoa, algum outro momento que vocês acharam que foi assim para vocês o mais especial na escola. E escrevam aqui que dia foi esse e o que aconteceu, como foi, tá bom? Bom, fico por aqui por enquanto. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.